Olá, boa tarde. Vamos começar a análise de hoje ao setor das telecomunicações pela Vodafone, que é o benchmark para este grupo. A Vodafone apresentou aqui uma oportunidade muitíssimo interessante de entrada. Deu para fazer aqui uma entrada relativamente segura, porque teve um padrão de inversão, uma consolidação acima desse padrão de inversão e depois o breakout ascendente dessa zona de consolidação. Durante a última análise estávamos precisamente acima da neckline, da zona de resistência, entretanto transformada em zona de suporte. A partir do momento em que tivemos a quebra em alta da zona de consolidação, temos o trigger para um movimento de arranque, que agora pelo menos até às 231 libras é expectável que ela suba, mas poderá ser, e eventualmente será mesmo, o tiro de arranque para um movimento de médio prazo. Isto também poderá haver aqui algum suporte por parte da conjuntura do país que alberga, mas de qualquer forma, em termos técnicos, está aqui bastante interessante. No que diz respeito ao gráfico horário, também neste caso, recorde-se aquilo que tínhamos visto no último dia, tínhamos o padrão de inversão num time frame maior, num time frame um pouco menor, um padrão de inversão de ascendente para descendente, depois uma nova inversão de descendente para ascendente e estávamos nessa expectativa. A partir do momento em que tivemos a ultrapassagem em alta deste ponto de referência dos 216, neste caso em concreto tivemos também aqui uma boa oportunidade de entrada. Repare-se, mesmo que quiséssemos referir-nos a um time frame um pouco superior, de 4 horas, repare-se na consolidação bastante bem desenhada, bastante linear, que dá depois então origem a um movimento ascendente rápido, significativo, mas que não é de todo surpreendente. A Vodafone deixa-me então otimista para os próximos dias, continuo bastante receptivo e bastante permeável à possibilidade da Vodafone continuar com este movimento ascendente. Nesta fase é importante que se vigie, que se continue a vigiar os 212.6 sensivelmente, é a nossa zona de referência em termos de stop, não será imediatamente aqui, mas pelo menos adicionando-lhe um fator de volatilidade, enfim, $1,35, a Vodafone parece ser um título um pouco volátil. Enfim, os 211,5 seriam então o nosso ponto de referência de negociação para o médio prazo. No que diz respeito a uma extensão, vamos deixá-la estender. Não há para já, o primeiro objetivo serão os 230, 231, mas não há para já qualquer impedimento a que este movimento se estenda por um pouco mais de tempo. Passando para o mercado português, vamos começar pelo CTT. Era de certa forma expectável, já o tinha avisado aqui durante a análise anterior, que era expectável uma extensão até à parte superior do range, mas seria pouco provável que se desse uma continuação deste movimento, pelo menos que houvesse uma quebra muito significativa em alta. Seria muito mais provável termos um downsizing, uma diminuição de cotação para que aproximasse o valor novamente do range descendente, da zona de suporte deste range de lateralização. Foi precisamente isso que aconteceu. Preocupa-me um pouco, para ser sincero, o forte volume com que ocorreu. Foi uma notícia relativa à apresentação de resultados, como saberão, acabou por ser preocupante, porque houve uma ligeira desilusão no que diz respeito àquilo que foram os lucros do CTT e dessa forma houve então uma correção mais rápida e mais acentuada do que aquilo que seria de esperar. É também fruto da situação política atual, não será certamente favorável para toda esta situação, mas enfim, temos então a nossa referência de curto prazo nos 8,79 e é aqui que se espera que comece a haver alguma pressão compradora. Repare-se que já no dia de hoje se notou isso, tivemos aqui um dia de pressão bastante compradora, repare-se, tivemos inclusive uma vela bullish que pode-se ver no gráfico horário, quase sinaliza aqui um potencial movimento de inversão. Se eventualmente tivermos aqui um movimento de inversão que se venha a confirmar, podemos mesmo ter uma situação interessante. Para já não é ainda o caso, não é suficiente para considerarmos nesta fase uma inversão. Aqui a quebra no gráfico horário acabou por ser mais surpreendente do que propriamente naquilo que tínhamos visto no diário. Não houve sinais de inversão, não houve quaisquer sinais de inversão, excetuando o facto de estarmos então a aproximar-nos da zona de importante resistência. Houve aqui a quebra deste range de diagonal e a partir do momento em que a quebra se dá, acabou por ser bastante acentuada e não há então para já, no que diz respeito ao curto prazo, grandes indicações. Vamos esperar, sobretudo tendo em consideração o gráfico de médio e longo prazo em relação àquilo que pode vir a acontecer ao CTT.
Do outro lado da barricada temos a Farol. A Farol tem vindo a apresentar um comportamento surpreendentemente positivo, já tinha alertado para isso na última análise. Ela tem vindo a apresentar aqui sinais de inversão e estes sinais de inversão parecem sustentados, o que não deixa de ser de alguma forma surpreendente. Recorde-se também da situação do facto de a Farol estar a recomprar ou estar prestes a recomprar ações próprias. Isso por si só acaba por ser um suporte, um fictício suporte ao movimento de preço, mas ainda assim, para quem está no mercado, pouco importa se quem está a comprar é o próprio título ou se é outro investidor qualquer, importa é que o título suba, e é isso que tem vindo a acontecer, com volume, com uma sustentação técnica significativa. Repare-se, estávamos na última fase, tínhamos reparado que havia aqui um padrão de inversão que aconteceu no gráfico diário, havia uma retração à zona de compra, novo movimento ascendente, e cada pico de volume tem vindo a estar associado a dias verdes. É muitíssimo importante, muitíssimo significativo, mesmo para um dia como o de hoje, que acabou por ser negativo para a Bolsa Portuguesa. Farol apresenta aqui um comportamento interessante do ponto de vista ascendente. Para já, em termos de negociação, eu manteria aqui a zona dos 30 cêntimos sensivelmente como uma grande referência, forte referência em termos de negociação. Não temos para já, apesar de eu ter assinalado aqui a verde, este ponto de referência nos 33, não é para já forte o suficiente para podermos considerá-lo como um mínimo relativo. Era importante que houvesse aqui uma diminuição de preço forte, ou pelo menos uma consolidação, e depois um arranque para conseguirmos ter uma melhor definição em termos técnicos. Olhando para o gráfico horário, consegue-se ver um pouco com um pouco maior de detalhe esta situação. Repare-se a aproximação que existiu aqui à zona de suporte, uma forte repressão imediatamente após toque, após contacto com a zona de suporte, o que também é importante porque significa que existe pressão compradora. Existindo pressão compradora, existe sustentabilidade no movimento do preço. Aqui é um pouco mais visível esta questão da progressividade. É importante que o preço se mantenha acima dos 35 cêntimos aqui para o gráfico horário. Podemos ver também, aqui numa escala um pouco mais pequena, mas que houve aqui uma pequena inversão, sinalizou aqui esta retração que tem vindo a acontecer desde o dia 26 de outubro, sensivelmente. Não é preocupante o suficiente para colocar em causa todo o movimento de longo prazo, mas pode ser um sinal de aviso. É importante que se tenha em consideração a possibilidade de haver aqui um alongamento seguido de uma retração em aproximação aos 35 cêntimos e depois haver uma quebra em baixa dos 35 cêntimos. Se assim fosse, teríamos aí já condições suficientes para ficarmos preocupados, porque repare-se, este padrão é formado no gráfico de 1 hora, este seria já formado no gráfico de 4 horas e num gráfico de 4 horas teríamos já uma preocupação superior em termos de consequências potenciais para o título. Vamos continuando a acompanhar esta situação porque é importante e vamos vigiando então a barreira dos 35 cêntimos. Passando a nós, que tem vindo a ser e continua a ser para já um dos títulos mais fortes do PSI 20, temos vindo já a aproximar-nos daquilo que seria o meu cenário mais negativista, o cenário mais negativista que eu apontava, que era uma nova aproximação à zona de suporte, e preocupa-me um pouco essa possibilidade, porque também já o referi na última análise, mas não quero mais referi-lo. A partir do momento em que temos um grande desgaste da zona de suporte, temos uma maior probabilidade de quebra do mesmo e de, se caso isso acontecesse, um movimento de inversão de longo prazo. Esperemos que não seja isso que está a acontecer na nós para já, e até que existam novas evidências. O que está a acontecer nesta fase é uma lateralização, uma consolidação do movimento ascendente que poderia depois então dar origem a um novo movimento de alta, um novo movimento ascendente um pouco mais suportado depois de existir uma lateralização em termos de preço. No gráfico horário temos vindo também aqui a verificar os tais sinais de lateralização. Tivemos aqui também a semelhança do que aconteceu no PT, um padrão de inversão neste time frame, padrão de inversão que acabou por representar o tal movimento descendente rápido que tivemos no último, na sessão de sexta-feira, na sessão de segunda-feira e na sessão de hoje. Não é, para já, volto a dizê-lo, tal como disse em relação ao PT, suficientemente preocupante para colocar em causa o médio prazo, mas se tivermos uma continuação do movimento descendente e uma eventual colocação em causa deste suporte, então aí sim podemos ter uma retração mais prolongada e uma inversão no que diz respeito ao médio prazo.
Eu consideraria aqui uma zona de suporte, não apenas um suporte, uma zona de suporte que começa nos 7,03 e que se estende até aos 6,96. Vamos então ficar atentos a esta possibilidade, a possibilidade de haver uma quebra desta zona de suporte e de a nós ficar aqui com algumas dificuldades em termos de curto e médio prazo. Vamos ver o que é que acontece em relação à situação política, que também hoje se alterou completamente. Vamos ver o que é a incerteza dos próximos dias vai fazer aos mercados financeiros. Mais importante do que, ou mais preocupante do que termos um governo de esquerda, será não termos governo nenhum, porque, como sabemos, os mercados financeiros não gostam nada da incerteza e, por isso, seja como for, que se resolva esta situação o mais depressa possível e que exista uma decisão definitiva rapidamente. Obrigado então pela atenção e um resto de boa noite.